Aí galera, estamos começando mais um BrasaCast. Meu nome é Lidiane Rabi. Eu sou o Rafael Zanquete. Hoje nós vamos falar sobre um assunto bem desafiador atualmente, que é a criação de filhos. Não esquece de se inscrever no canal, comentar, dar joinha e bora lá para mais um episódio. Hoje temos como convidada a Jocelaine, a Tia Jo, mais conhecida como Tia Jo. Não é a Tia Jo missionária, mas gostaríamos muito de conhecer um pouquinho mais de quem é a Jocelaine. Olá pessoal, eu sou a Jocelaine, eu sou mãe, sou filha, sou esposa e hoje eu vim falar como mãe. Um assunto muito interessante, desafiador, mas que precisamos falar. Porque a palavra diz que os filhos são herança do Senhor. Então, sobre essa luz, sobre esse tema, hoje nós queremos debater um pouquinho e trazer muita coisa boa para vocês. Então, sobre a tua infância, como foi o processo dos teus pais? Tem algo que te marcou assim positivamente, negativamente? Então, eu venho de um lar sem formação nenhuma. É complicado falar e precisar fazer um comparativo sobre o que eu tenho agora como a forma como eu fui criada. É complicado porque a infância nem sempre traz boas memórias. Eu, na verdade, venho de um lar destruído, sou filha de pais separados, meu pai é alcoólatra até os dias de hoje, meu pai é alcoólatra, e a minha mãe sempre foi o meu espelho, sempre foi quem me deu uma luz, uma direção, quem me norteou para ser quem eu sou hoje. Hoje, como mãe, eu me sinto lisonjeada, porque muito do que eu sou, eu devo à minha mãe. Então, a minha infância, o que me marca muito é essa presença muito forte da minha mãe e essa referência que eu tenho dela. Sim. Tem algo assim que... Um momento assim que possa dizer assim que tu encontrou assim na tua infância Cristo, conheceu o amor, ou foi mais com o passar na adolescência? Como foi esse encontro de conhecer quem era, né, o teu Deus Pai? A igreja, na verdade, para mim funcionou como um refúgio. Eu comecei a ir na igreja, eu tinha uns 9 anos, comecei a ir com a minha avó. E eu era feliz indo na igreja e eu tenho muitas boas memórias. Com 9 anos eu fui batizada com o Espírito Santo, então para mim foi um motivo de muita alegria. E aquela sementinha foi plantada, né, aos 9 anos de idade. Aí com a adolescência, todos esses problemas, já nessa idade meus pais separados, acabei desviando. Aos 16 anos regressei para a casa do Senhor, com bastante dificuldade, porque fazia parte de um ministério muito conservador, então aquilo ali me machucou muito, feriu muito, mas foi onde eu consegui manter a minha fé viva em Jesus, e foi onde eu consegui estabelecer essa conexão com Deus mesmo. Sim, e o que tu fez, muito novinha, assim, abandonar a igreja, Cristo? O que você julga? A falta de um relacionamento ou falta de apoio? O que marcou aí? Na verdade, a gente enquanto adolescente é muito volúvel, né? E eu, como não tinha estrutura nenhuma de pais cristãos e praticamente sozinha na fé, tu sofre interferência dos colegas. Quando eu cheguei na escola de sainha e meus colegas falaram assim, olha o estrago que fizeram com a menina. Então, isso interfere muito. E se tu não tem uma base familiar em casa, é quase insuportável a pressão. É difícil de permanecer mesmo. E esse fato, né, que a senhora disse para nós que, pelo fato de ter pais separados, né, no lar desestruturado, como foi, assim, essa parte, assim, de não ter os pais junto? Isso afetou muito, no caso, assim, no crer em Deus, em um amor de Deus? O que acontece quando você não tem referência de pai? Como vocês observam na minha fala, que eu tenho muito referência de mãe e pouca de pai, né? Tenho pai ausente. Eu costumo dizer que eu sou órfão
de pai vivo, porque eu não tenho contato com o meu pai. Então, o que acontece? Quando tu não tem essa referência de paternidade, tu percorre um longo caminho até conseguir reconhecer Deus como pai. Afeta muito porque eu, enquanto adolescente, eu me via carente dessa figura paterna, né? E até tu conseguir estabelecer essa relação com Deus como pai, tu tem que percorrer um longo caminho. E esse caminho foi dolorido, porque até eu entender que aquilo que o meu pai não me deu, o Senhor me sustentava, eu tive que amadurecer muito na fé, e isso foi dolorido para mim. Hoje eu posso afirmar que eu consigo estabelecer esse relacionamento com Deus, consegui estabelecer esse relacionamento com Deus, e isso mudou completamente a minha forma de me sentir. De sentir que eu tenho um pai que se importa comigo, que me ama. Então, foi um caminho difícil de percorrer, mas que foi necessário para chegar até aqui. Sim, interessante que você viveu uma crise de identidade, né? Por as pessoas, seus coleguinhas ali falarem, você acabou acreditando naquilo como verdade fundamental, né? E acabou cedendo. E é interessante que essa crise de identidade, ela continua, né? É claro, ela muda os modos conforme o tempo, mas ela estabelece, continua a tua própria filha. Creio eu que ela vive as suas crises de identidade, diferentes das tuas, mas ela tem hoje o apoio que você não encontrou quando precisava. Exatamente. E a estrutura, ela encontra hoje a estrutura que eu não tive. Porque surgem os questionamentos, e quantas vezes ela me procura para conversar, né? E eu reafirmar a identidade dela como minha filha amada, filha do pai dela, filha amada e filha amada do Senhor. Então, assim, ela consegue superar de uma outra forma, tanto que não influencia na vida cristã dela. Mesmo que o questionamento venha, ela tem uma base para superar isso, e diferente do que eu fiz diante dessa rejeição dos colegas por servir ao Senhor, eu me afastei, né? Era o caminho mais fácil, era se afastar. E já ela não, ela conversa e ela consegue ter, assim, dentro de casa, esse apoio que, da minha parte, quando criança, faltou, né? Quando que a senhora teve esse conhecimento, assim, de que o amor de Deus supriu o amor que faltou do pai? Na verdade, não teve um dia específico. Isso tudo foi um processo. Porque enquanto adolescente, durante a minha juventude, eu buscava muito ter contato com o meu pai. Eu procurava ele para ter esse contato. E depois que eu voltei, assim, aos caminhos do Senhor, isso tudo não teve uma data, assim, determinante. Mas foi processo no decorrer das situações que iam acontecendo e até das dificuldades que eu ia passando com a vida adulta. A gente enfrenta muitos problemas e dificuldades. Essas dificuldades foram reafirmando esse amor de Deus por mim e que me fizeram perceber que eu tenho um pai, sim, que me ama. E mudando um pouquinho de assunto agora sobre a tua formação. Você sempre teve uma vontade, a questão da pedagogia, surgiu do nada, foi algo direcionado por Deus ou algo que tu sempre sentiu, assim, nasci com isso? Eu digo que eu nasci para ser prof. Ainda não estou exercendo, mas a minha alma é de professora, né? Eu, desde criança, eu brincava de dar aulinha para as priminhas menor, para as bonecas. Eu escrevia nas paredes do quarto e a mãe ficava furiosa, né? Mas o que acontece? Eu fiz o magistério, agora, recentemente, 2019, eu fiz o magistério e, posteriormente, eu fiz a pedagogia. Estou aguardando ainda, né, para exercer a profissão, mas eu não vejo outro caminho para mim que não seja lecionar, esse envolvimento com criança, a questão de cuidar, do corrigir, do amar. Isso está muito assim impregnado dentro de mim, a questão da pedagogia. Não dá para tirar isso da tua vida. É parte de mim. É parte da tia Jo. Desde a infância. É um sonho de infância. E eu vejo assim que
Deus, ele cuida da gente nos mínimos detalhes, ele trabalha nos mínimos detalhes. E quantas vezes a gente quer abdicar daquilo, né, ou fugir daquilo, mas o Senhor está sempre me levando para esse lado de criança. Hoje eu trabalho em escolinha, não ainda como prof, mas eu trabalho em escolinha e eu te digo, eu sou completamente feliz estando no meio. Eu digo sempre que criança dá vida pra gente, renova o ar da gente, renova as forças da gente. E é isso que eu penso. E é dessa forma que eu entrei assim, para esse mundo da educação que eu amo. Queríamos perguntar também, né, em meio um mundo como tá, tudo mais, qual é a dificuldade assim, que a senhora vê que a gente tem para criar nossos filhos, sabe? As dificuldades que a gente encontra nessa caminhada de formar nossos filhos. Eu acredito que uma das maiores dificuldades hoje é essa diferença, tu ensinar valores e o mundo secular ensina outros. Na verdade, é esse contraste de valores entre a Bíblia, nós enquanto cristãos, e o mundo secular. Porque tu ensina algo dentro de casa e a sociedade quer impor outra para os nossos filhos. Esse, para mim, é um dos maiores desafios. O relativismo moral. Relativamente. Não existe essa questão do relativamente. A Bíblia tem que ser sempre o nosso parâmetro. A questão é, enquanto pedagoga, eu leio muito vários filósofos, pensadores e influenciadores pedagógicos, e todos eles têm ideias maravilhosas, mas o meu ponto de partida e o meu parâmetro tem que ser a palavra. Enquanto mãe, tem que ser a palavra. Então pode ser a ideia mais linda do mundo. O que a Bíblia diz sobre isso? Exato. Entendeu? Os fundamentos inegociáveis, né? Exatamente. Então, esse relativismo moral que a sociedade tenta impor para os nossos filhos, e se eles não seguem isso, eles são taxados de antiquados, ou ficam fora dos grupinhos, são excluídos porque não seguem isso. Isso é um dos maiores desafios que eu acredito que nós temos enquanto pais. Outra coisa, o excesso de estímulo digital, as redes sociais. Por quê? Nós estamos conseguindo acompanhar o que os nossos filhos estão fazendo na rede social, o que eles estão postando. É a nossa obrigação nós termos uma gestão sobre isso, porque eles têm muito estímulo. E nesses estímulos, eles querem ser aceitos. Postam lá uma foto para que sejam aceitos. E o nosso desafio é conseguir acompanhar. Porque muitas vezes, em função da correria, em função do dia a dia e trabalho e tantos outros compromissos que nós temos a obrigação de estar sempre atento ao que os nossos filhos estão fazendo nas redes sociais. Então, até mesmo bem difícil. Bem difícil mesmo, realmente, né? Questão como, às vezes, eles não são aceitos pelos colegas e eles também, como criança, como jovem, acredita assim, porque a gente também foi criança, também foi jovem, aquela dificuldade, tipo assim, por que eu não posso, né? Com certeza, passa na nossa mente e com certeza passa na mente deles, Sim. né? A gente foi criança, então, por que eu não posso, né? Se eu não quero ficar de fora, e isso que eu acredito que seja o mais difícil para nós, né? Como mãe e pai, é bem complicado mesmo. Na verdade, às vezes a gente... Claro que às vezes um filho vem meio que pode acontecer de surpresa, como Sim. Mas a importância de nos planejarmos, né? No meu caso, eu acredito assim, tanto a Monique quanto o Samuel. Eu pensei assim, eu quis meus filhos, então eu quero passar esse tempo com eles, pelo menos até os 2 anos ali, porque é a fase principal, assim, que eles estão precisando da gente, né? Tipo assim, questão de tudo. Ainda não sabem falar, ainda não sabem dizer o que estão sentindo, então, assim, é importante. Claro que às vezes é preciso os dois trabalhar, mas se possível, a mãe está presente na vida do filho, não só até os 2 anos, mas até a idade que, né, eles estão tomando umas decisões mais maduras. Então, acho muito importante bom que uma mãe consiga estar presente na vida do filho. É um privilégio, né?
No mundo moderno, é um privilégio a mãe que pode estar com os filhos em casa. Só que eu me refiro assim à forma de que mesmo que tu tenha, os pais trabalham e a criança tem que passar o dia na escolinha. O tempo que tiver em casa, aprendeu na escolinha, não adianta repreender ou corrigir. Não pode se omitir. Naquele tempo que tu tá em casa, a responsabilidade é tua e o teu filho vai refletir isso. Então, não é só questão de estar presente, mas ser presente, né? Exato, essa questão da omissão, eu creio muito que ela não deve existir. Eu digo, também eu carrego, prefiro que pastores, líderes, pais, seja quem for, se erre por excesso, mas não erre por falta. Porque pelo menos o excesso ele está tentando acertar. A omissão não, ele se retira da possibilidade de acertar, seja com a igreja, com a criação de filhos, seja onde for. Então por isso que hoje em dia, assim como o Thiago fala, né, que a passividade, saber o que é certo e não fazer, está pecando. Então eu sei que eu tenho que criar meus filhos para a honra e glória do Senhor. E não educo eles, não corrijo, não passo tempo também com eles de qualidade, brincar, enfim, curtir a infância. Eu não sou pai, mas eu creio muito nisso. Que tu tem que estar presente, seja errando ou acertando. Isso é inevitável. O erro para com os filhos ele é inevitável, creio eu. Que tu vai cometer excessos, vai exagerar numa repreensão, enfim, mas tu tem que estar presente de corpo e alma, não só de nome, né? Para fazer com que passe teu sobrenome pela criança. Exatamente. E como tu disse, enquanto pais a gente erra. E é muito importante, puxando já esse assunto, é muito importante o pai e a mãe também saber pedir perdão pro filho. Exatamente. Né? Porque eles, à medida que tu pede perdão pro teu filho, me perdoa, eu errei, eu falei o que eu não devia, eu fiz como não deveria, eu me excedi na correção, me perdoa. Eles entendem que você também é um ser humano, que você também erra e que você também depende dessa graça, que você ensina para eles sobre graça. Isso traz um peso. Eu não tenho lembrança dos meus pais pedindo desculpas para mim, mas eu lembro entre eles alguma discussão que houve e eles se arrependendo entre si. Isso já me traz uma importância danada a questão do perdão. Quanto mais uma criança não vai carregar isso. Exatamente. Vocês ainda são mais novos do que eu, mas eu, enquanto criança, nunca que a minha mãe ia dizer me desculpa, eu errei, ou o meu pai. Você dei um tapa e não devia. Ou você me excedi na briga, no xingamento. Não, e isso é muito importante. Isso, assim, às vezes afeta muito o psicológico, né? Até a nossa vida, assim, como nós vamos ser pais futuramente, né? Então, eu acho muito importante. Eu também, quando erro, sempre, a Monique, que é a mais velha, eu digo sempre assim, se eu faço algo que eu vejo que eu me excedi, eu digo, filha, vem cá, que eu conversar contigo. Tu perdoa a mãe porque a mãe fez isso e a mãe sabe que errou. Eu acho muito importante. E isso eu aprendi, assim, eu sei que estou ensinando ela para que, assim como eu desejo ser uma mãe melhor, ela também ser uma mãe melhor futuramente, né? Do que eu sou ainda para ela. Sim. Exato, porque os filhos eles têm a tendência de replicar nós, né? Replicar principalmente os erros se nós não apontarmos ao pai, a mãe, ficou nisso, me perdoa. Ele vai lembrar, poxa, ele fez aquilo, mas se arrependeu, não vai replicar aquilo. Pegamos na Bíblia, nós não cremos numa maldição hereditária que carrega, mas os pais replicam os pecados, os filhos replicam os pecados dos pais. Abraão, Isaac e Jacó ali, exemplo bem claro. Ó, é minha irmã, não é minha esposa, enfim, é tão comum. E se nós construirmos esse local de perdão, de confissão entre os filhos e pais, eu acho que aí que muda o jogo. Quando o escritor de Provérbios pede, filho, dá-me, pois, o teu coração, o pai já entregou o coração para o filho. Então ele não está pedindo nada que ele não tenha dado. Então quando tem esse ambiente, essa mesa bem tranquilo, bem disposta, assim, eu acredito que para o filho tem um peso muito maior. Com certeza. E nós, enquanto mães, a gente tem mais facilidade de conversar e de se expressar e de dizer me perdoa. Os pais às vezes ficam meio reprimidos de pensar assim, ó, o homem pensa, vou perder minha autoridade se eu pedir perdão, quando na verdade não, ali se estabelece cura, se estabelece relacionamento. A minha filha vai querer para ela um esposo da forma como ela vê o pai.
né? E eu digo sempre para ela, Larissa, o parâmetro é o pai, né? Tu queira sempre melhor e nunca menos do que o pai faz pela mãe. Então é esse tipo de relacionamento que se estabelece quando o pai pede perdão também para os filhos, né? Então, pai e mãe que estão nos assistindo, saiba a hora de pedir perdão para o seu filho, saiba que às vezes aquele silêncio, aquela falta de conversa, somente um perdão e um abraço que eles estão esperando de vocês. Continuando, nós queremos entrar num assunto muito importante, que a gente sabe que a senhora teve uma perca, né? Queremos saber, assim, que ponto afetou quando a senhora perdeu o seu bebê. Como foi todo esse processo, essa dor, a cura também, né? Sim. É um assunto bem delicado, mas que hoje eu posso falar porque eu me sinto curada. Demorou muito essa cura, porque quando nós casamos, a gente casa, então tu planeja a família, eu desde muito novinha, eu sonhava com meu esposo, eu sonhava com a minha casa, eu sempre fui muito dona de casa antes de casar. Então, a gente faz planos, projetos, e quando esses projetos falham, a gente se frustra, né? E até você entender que tá tudo bem quando não dá certo as coisas, é um processo bem doloroso. Eu tive uma gestação, a minha primeira gestação, nós estávamos com 7 anos de casamento já, e eu tive a minha primeira gestação, e nós sonhamos muito com aquele filho. Nós projetamos, nós planejávamos, agora nós já compramos a casa, então agora nós já temos um carrinho. É a hora perfeita para ter um filho nos nossos planos. Sim. E eu tive uma gestação perfeita, tudo certo, tudo fazendo acompanhamento. Com 7 meses de gestação, eu descobri então que o meu bebê tinha um problema cardíaco. E fiz viagem a Santa Maria, fiz viagem a Porto Alegre. E quando eu estava em Porto Alegre, o bebê veio a óbito na barriga. Os médicos de lá me deram alta, me mandaram para Cruz Alta de ônibus, né? Vim via Ouro e Prata, com o bebê morto na barriga de Porto Alegre até Cruz Alta, esperando chegar aqui, fazer uma cesárea, encerrar aquele capítulo, quando na verdade o doutor tentou induzir um parto normal para fazer cesárea no dia seguinte. Então foi tudo muito, muito, muito sofrido. E eu era muito religiosa. Eu não queria de forma alguma questionar a Deus ou ter aquele momento, por que isso aconteceu? Sabe, eu sou tão boa para as crianças, por que eu tive que passar por isso? Eu não queria de forma alguma, eu achava até então que eu não tinha esse direito de falar dessa forma com Deus. Eu achava que já por essa questão que nós falamos anteriormente, de não ver ainda Deus como pai, né? Então eu achava que assim, um ser muito superior, eu não tenho direito de chegar a ele com essa intimidade. E foi um processo muito lento, porque eu tentei viver o meu luto guardando aquela dor, guardando aquele sentimento de perca, de tristeza, de frustração. E foi um momento assim que o meu esposo teve um papel fundamental, foi a minha estrutura. E ele, como ama muito criança, eu achava que ele ficaria mais abalado ainda. E não, ele assim, de Deus veio uma fortaleza tremenda na vida dele, que ele estava muito forte para me apoiar, para me dar o sustento necessário. E aí, com o passar do tempo, aquela dor ficou escondidinha ali. Ficou escondidinha e eu achava que eu estava curada. Porém, sempre que eu falava no assunto, aquilo voltava com aquela intensidade, como se eu estivesse vivendo aquilo de novo, revivendo o bebê morto na barriga, a notícia da morte do bebê, eu vindo de Porto Alegre com aquela criança morta na barriga, todo aquele sofrimento, né, induzindo um parto normal, sem sucesso, e depois tendo que passar pela cesárea. Então tudo isso, cada vez que eu pensava nisso, eu revivia aquilo ali. Passado algum tempo e tendo um pouco mais de conhecimento e sempre buscando a Deus, mesmo achando que eu não merecia passar por aquilo e nunca expressando o meu sentimento para Deus, né, eu só dizia,
tá nas mãos de Deus, o Senhor sabe o que faz, aquela fala muito rasa, né, de quem não tem intimidade com Deus. Ela fala, nada sai do controle de Deus, tá tudo no controle de Deus. Se torna um robô na nossa vida. Exatamente. E aí, sempre agindo dessa forma, aquela dor ali escondidinha, aquela ferida, até que um dia eu tive um encontro real com Deus, numa pregação de uma pastora. Ela começou a falar e realmente cutucar nessas feridinhas que estão ali com uma casquinha e que precisam sangrar muitas vezes para que haja cura, né? E naquele dia eu me derramei para Deus e eu falei, Senhor, eu até aceito, mas eu não entendo o que o Senhor fez comigo, sabe? O Senhor me ama tanto, por que o Senhor permitiu isso na minha vida? Então, assim, naquele momento que eu tive esse confronto com Deus, eu me senti tão consolada pelo Espírito Santo. Foi algo tão lindo que Deus fez na minha vida, algo tão de cura, que hoje, falando para vocês, eu sinto o bálsamo do Espírito Santo sobre a minha vida, porque Deus, ele me curou através da minha dor. Quando eu consegui expressar, por isso que eu digo assim, muitas vezes as coisas não estão bem com a gente. E eu me dirijo também às pessoas que estão nos assistindo, que estão em casa. Muitas vezes as coisas não estão bem e está tudo bem não está bem. A gente não está bem o tempo todo. Só que Deus só pode curar aquilo que você falar para Ele. E não é que Deus não conheça o que você está sentindo. Ele conhece, mas Ele está esperando. Ele é Pai, Ele quer cuidar de você. Ele está dizendo, vamos dialogar, vamos conversar. Então, assim, foi no momento que eu tive essa intimidade com Deus para falar com Ele e de expressar a minha dor e o meu sentimento sobre tudo isso que estava acontecendo, que eu realmente fui curada. É bem aquela, né? Você tirou a atadura da ferida que não tinha sido cicatrizada, parou de espiar ali, resolveu limpar, que nem você comentou. Os fariseus e escribas da época, Jesus não curou, não alcançou salvação para quase nenhum deles, porque eles não admitiam que eles eram pecadores. Ele fala que eu vim para os pecadores, vim para os doentes, não para os sãos. Não tinha ninguém são, só tinha aqueles que achavam que eram. E é bem isso que tu comentou, no momento que tu falou, não tá legal, não consegui superar. Eu, como falou, eu entendo o que tu fez, mas eu quero saber o porquê, qual a consequência, qual o peso que vai trazer na minha vida. Aí você confessou, você abriu teu coração, aí sim que ele fez algo, né? Mas vai muito da nossa atitude diante do que ele faz. Exatamente. E outra coisa assim, Rafa, daí tu me pergunta, tá, e hoje como é que Deus falou no teu coração para te ter essa paz? Algumas coisas só serão reveladas na eternidade. Exatamente. E o Senhor, Ele consolou muito o meu coração quando me deu a Larissa. Antes de me dar a Larissa, Ele me curou desse sentimento de dor. Então, depois disso, Ele consolou meu coração me dando a Larissa, que é uma bênção, né, na nossa vida, na nossa casa. E falou ali, né, a questão da fé. Falou que num primeiro momento você meio que esqueceu daquilo, passou, Deus fez, ok. Mas hoje, digamos que fosse passar por esse processo novamente, o que manteria sua fé viva, de verdade, não de maneira, uma fachada, mas algo realmente concreto. Sem muitas vezes, quando falou, tem coisas que nós não vamos entender plenamente aqui, ou às vezes nem parcialmente. Mas hoje, eu estou passando por isso. O que você falaria para mim? Então, tudo que nós passamos, e eu falo por experiência própria, isso nos traz uma maturidade. Essas experiências que a gente passa, que nem sempre são boas, como essa de perda que eu tive, traz experiência com Deus, traz maturidade. E hoje, ouvindo o louvor Só Quem Tem Raiz, e eu comentei em casa, engraçado que a gente ouve esse louvor e não presta muita atenção, e quando a gente passa por situações assim, a gente cresce, mas a gente cresce para baixo, para que a glória de Deus se manifeste, tu entendeu? Então essa é a raiz. E eu digo para vocês que Deus nos livre de passar por isso, que Deus livre, né, você, Deus livre a minha vida de passar por outra situação de perca. Mas hoje, se nós tivermos que passar, o que mantém a nossa fé é saber que o Senhor toma conta de todas as situações do nosso dia a dia, das mais simples às mais complexas. E eu digo para vocês, hoje eu sirvo com
como um exemplo. Se o Senhor sustentou a irmã Juscelane, sustentou a tia Jo nessa prova, vai me sustentar. Hoje, as batalhas que eu enfrento no meu dia a dia, eu digo assim, não é nada. Sim. As lutas que eu enfrento, eu penso, é muito rasa pelo que eu já passei. Então, hoje, assim, o que mantém a fé viva são as experiências que eu já tive com Deus, que eu continuo tendo com Deus e que eu sei que Ele está sempre ali no controle de tudo. Né? Independente da situação, Ele sempre me sustentou, Ele sempre nos sustenta, na verdade. Né? Então, essas experiências, mesmo que ruins, produzem em nós essa esperança e essa certeza de que Deus sempre está no controle. Hoje eu não digo mais de forma rasa, porque hoje eu conheço Deus, como já disse, né? Antes eu te conhecia de te ouvir falar. E antes eu conhecia Deus de ouvir falar, através da religião, através, né, de uma vida cristã rasa. Hoje eu conheço Deus de ter intimidade com Ele, de viver essas situações com Ele e saber que Ele está sempre conosco. Na verdade, entra a questão que eu disse, né? Na vida rasa tem aquela coisa, como você disse, eu não posso questionar, porque Deus é Deus e a decisão dele é a decisão dele, né? Mas quando a gente tem um relacionamento, a gente entende que a decisão é dele, sabe? Mas acho assim que a gente acredita que ele também tem um controle, assim como ele permitiu a dor, a gente sabe que ele também vai permitir a cura em nós, né? E isso, como a senhora disse, esse confronto é necessário, né? Porque qual filho que vai chegar no pai, no caso, os nossos filhos, né? Os meus filhos vão chegar a mim e me questionar, me perguntar algo, eu quero ouvir eles, né? E eu também quero responder a eles. Então a gente tem que entender que Deus é o nosso pai e a gente não pode, Deus fez, então eu só tenho que abaixar a cabeça. Não, eu posso dizer, não, pai, tá doendo sim, tá doendo, tá machucando e eu preciso de cura, eu preciso que o Senhor entre com providência, derrama teu bálsamo aqui, que tá difícil, mas a gente sabe que o Senhor é Deus para curar. Exatamente. Essa questão de afrontar não é exatamente uma afronta, na verdade revela intimidade, né? Tu ter liberdade para chegar, como nos relacionamentos, exatamente como no relacionamento. E o que eu digo muito para Larissa, a verdade da mãe, você pode questionar. Você não precisa dizer amém para tudo. Se você não concorda, você tem que chegar e dizer, eu vou te explicar o porquê daquilo ali, mas eu preciso saber o que você está pensando sobre isso. E é exatamente o que tu falaste. É falar para Deus justamente como tu se sente, para que Ele te retorne com bálsamo, com cura, né? Exato. E o problema da dor, acho que é um problema, porque Cristo ele trabalha, ele toca na dor. Tem um escritor, C.S. Lewis, ele fala que ele sussurra em meio às alegrias do dia a dia, mas a sua voz e sua vontade é ecoada em meio ao sofrimento do ser humano. E através da Bíblia nós temos Isaías, os provérbios, temos Salmos, temos Jeremias falando sobre dor, sobre sofrimento. É a fornalha dele para nós, né? Nós somos muito mais tocados e levados ao centro da vontade do Senhor quando nós, infelizmente, estamos sofrendo, porque nós, na nossa mediocridade, no nosso orgulho, nós só obedecemos o ID, nós só obedecemos a vontade dele quando algumas coisas são tiradas, ou quando algumas coisas são tocadas, nem tiradas, né? Toca, digamos, o financeiro, a gente começa a realmente valorizar que ele é suficiente, ele é mais do que financeiro, mas tocar na saúde, ele é superior à saúde. Ele costuma usar essa ferramenta e esse momento, mesmo que nós não entendamos plenamente tudo naqueles momentos, mas ele usa isso, até isso, para a glória dele, né? Quero perguntar também que, na prática, para a senhora, o que é criar filhos para Deus, para a glória de Deus? Essa é uma pergunta muito pertinente, muito interessante, por quê? Porque no mundo nós costumamos ouvir, as pessoas dizem, nós não criamos filhos para nós criamos para o mundo, né? Quando elas querem dizer que, na verdade, os filhos não são nossos, são do mundo, ou que a gente não tem o controle total sobre os filhos, que tem que deixar os filhos ir. Eu digo, nós não criamos filho para o mundo. Nós criamos filhos para a glória de Deus, tá? E o que é isso na prática? Na prática não é simplesmente tu pegar o teu filho e levar ele na igreja. Não é só ensinar a ler a Bíblia ou cantar os louvores, né? Na prática é justamente
fazer com que ele se apaixone por Jesus, né? E como é que nós vamos fazer isso? Principalmente nós, eu digo nós que somos cristãos, a gente tem essa dificuldade maior ainda. Porque quando os pais não são crentes, vêm de uma vida destruída e vão para a igreja, os filhos vêm com aquela sede, meus pais tinham a vida destruída, agora foram para a igreja, mudaram de vida, então Jesus é maravilhoso e tudo mais. Mas e quando a gente já está na igreja, os filhos são criados na igreja, são criados na fé, eles têm que ter as suas próprias experiências com Deus e a nossa obrigação é direcioná-los nisso, né? Para que eles vejam justamente não só o Deus dos meus pais, mas também o meu Deus, o meu Pai, né? E como é que a gente faz isso? É sempre tendo vida com Deus. É nossa, porque é muito fácil eu dizer, vai na igreja e eu não vou. Vai orar, e eu não vou. Já fez teu devocional hoje, e eu não fiz o meu, né? Então é muito pelo exemplo que a gente direciona os filhos a buscarem a Deus e a ter um encontro com Ele. Realmente conhecendo, amando a Jesus. Eu sempre oro para que a Larissa sempre tenha um encontro real com Deus, que ela possa amar Jesus, não por Ele ser o meu Deus, mas por ser o Deus dela, que ela tenha esse amor, essa paixão por Jesus, né? E a gente busca isso, sempre guiando pelo caminho, né? É a nossa obrigação como pais. Exatamente, né? E como a senhora disse, como a gente já vem no mundo cristão, né? Que a Mônica sempre diz, mãe, tu não era evangélica quando tu era criança, né? Não, mas eu sou, né? Eu digo, sim, tu nasceu eu cristã, daí ela dá risada. Só que eu sempre, quando eu oro, eu acho que eu já tinha falado em outro podcast, né? Eu sempre digo, o Senhor, que o Senhor se revele, o Deus Pai, para ela, que ela entenda que o Senhor não é o Deus da mãe dela, o Deus do pai dela, mas que o Senhor é um Deus Pai dela também, e que ela tenha compreensão desse amor, sabe? Que o Senhor revele esse amor e que ela tenha entendimento desse amor. Porque assim a gente pode falar, a gente pode ensinar, mas eles só vão ter compreensão do amor de Deus quando eles tiverem a experiência, no momento que eles abrirem os olhos assim, não, Ele é um Deus Pai de amor, né? Ele também é meu Pai, Ele também é o meu Senhor. E isso daí a gente só através do ensinamento e através da oração, né? Porque isso também tá muito assim entre Deus e eles, né? A importância, como a senhora disse, a gente sempre dá o exemplo e estarmos orando por eles, que eu digo sempre, a oração da mãe é essencial, do pai, claro também, mas a da mãe, a própria palavra fala, né? Que a oração da mãe tem muito poder, por isso eu digo assim, sempre estamos profetizando coisas boas para a vida dos nossos filhos, que não saiam palavras más e malditas da nossa boca, mas palavras que abençoam e palavras que curam. Sim, e como vocês falaram, a questão do exemplo, né? Tu tá inculcando na cabeça da criança, não somente em palavras, mas em exemplos. Comentaram também a questão do relacionamento. Até vai chegar um ponto que a criança vai entender que Deus é relacional. Ele se relaciona com ela não como uma neta, mas como uma filha, como um filho. E esse momento é um ponto que vai marcar a vida dela. E é por isso que os pais não somente ensinam e vivem isso, mas orem para que esses momentos sejam apurados, que é um contexto especial. Tem um escritor que eu gosto muito, chama Tim Keller, o nome dele. Ele escreveu muitas obras, mas essa questão de filhos, ele traz um exemplo muito legal. E o filho dele tinha 5 anos. Ele estava sentado na varanda de casa, olhando assim para o quintal, para as árvores. E daí um pai perguntou, o que está fazendo? Esqueci o nome dele agora. O que está fazendo ele? Contemplando a criação do Senhor. A criança nem sabia o que estava falando, mas a cabeça dela já estava sendo direcionada para a contemplação da glória do Senhor. Isso é um peso muito grande. Quando os pais colocam isso na cabeça das crianças, não só dancinha de TikTok, não só meme, não, mas equilíbrio, mas a palavra do Senhor tem que estar na mente dela. Nós temos que voltar a criar filhos aprendendo a ler nas Escrituras. Nós temos que voltar a criar filhos para a honra e glória do Senhor, não para o mundo. Provérbios 13:12 vai dizer, porque o Senhor repreende a quem ama, como o pai ao filho que quer bem. Então, tu trazendo isso para a tua realidade, para o teu cotidiano, no relacionamento com os filhos, ou Hebreus 12:6, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita qualquer um que recebe por filho.
Correção tem que ser um ato de amor. Eu não vou corrigir a Larissa porque eu quero o mal dela, porque eu quero agredi-la ou porque eu quero magoá-la. Jamais. Ela tem que entender que a mãe está corrigindo, está conversando, está orientando ela. E sempre que for necessário, isso tem que ser feito. Porque os filhos, o que nós precisamos demonstrar para eles? Que Deus, nosso Pai, nos corrige quando nos ama. Então, eu, enquanto mãe, enquanto pai, os pais precisam corrigir os filhos, porque o amor de Deus para com nós, o nosso amor para com nossos filhos. Né? E como é que eu vou corrigir com amor e a criança vai entender que está sendo corrigida com amor? Eu falo sempre assim, num diálogo sincero e franco, olho no olho. Chama teu filho, fala para ele, olha, a mãe está te corrigindo porque você fez isso, pontua o que a criança fez de errado. Começa numa conversa aberta, sem raiva. Tá com raiva naquele momento que as mães e os pais também sentem raiva. E é normal isso do ser humano. Não fala naquele momento. Nunca fala com teu filho com raiva, porque tu vai falar o que tu não deve falar, tá? Então, a minha orientação é, espera passar aquela raiva momentânea, vai passar, daqui a pouquinho vai passar, porque tu ama aquela criança. Vai passar, chama e corrige. Estou te corrigindo, tu vai ficar sem o celular, porque você fez isso e fez aquilo. Mostra para ele que todo erro tem uma consequência. Você quebrou uma xícara por, não foi acidente. Eu te avisei que você ia quebrar. Você vai ficar sem a tua mesada e você vai repor essa xícara que você quebrou, porque foi um ato de desobediência. Então, assim, mostrar sempre que o interesse do pai e da mãe não é punir o filho, mas corrigi-lo. E eu sempre penso que quando tu consegue estabelecer essa intimidade com o teu filho, de olhar nos olhos e conseguir falar com ele, e ele consegue entender, realmente. E isso também vem para a escola muitas vezes, que eu tenho muitas profs que são brabas e brigam e corrigem as crianças, e as crianças amam aquelas profs. As crianças sabem quando estão sendo corrigidas por amor. As crianças percebem isso. Tanto é que tem criança que faz tanta coisa errada para chamar atenção. Porque não tem essa visão, esse olhar dentro de casa. Pode fazer o que quer, deixa que faça desde que não me incomode. Então a criança fica à vontade, porque precisa chamar a atenção de alguém. Os filhos na Bíblia são como flechas. Subirá e Kelly tem um livro chamado Algo no Sentido de Flechas. E não somente nós fazermos essas flechas e criarmos, mas direcioná-las no centro da vontade do Senhor para a vida delas. Que eu, como futuro pai, futuras mães que estão ouvindo e futuros pais ou atuais, que nós possamos realmente direcionar essas flechas que o Senhor nos deu, colocou na nossa aljava para a honra e glória dele. Que possamos fazer isso também para a honra e glória dele.